Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí com mais um vídeo. Hoje finalizando o nosso estudo, a nossa investigação sobre essa obra do professor Olavo de Carvalho, A Nova Era e a Revolução Cultural. Este então é o vídeo que finaliza o nosso estudo. Então, depois do terceiro capítulo desse livro, segue um apêndice que é uma espécie de antologia de artigos e textos publicados em diversos jornais e revistas, como o Jornal do Brasil, o Globo, o Jornal da Tarde, a revista Época, entre outros. Então são textos que foram publicados desde 1993, ano inclusive da publicação do livro, até 2012, Então é esse período em que esses textos do apêndice que fazem parte, desse período. Então, e o livro ele finaliza com uma entrevista feita pelo Silvio Grimaldo, É uma entrevista que foi feita em 6 de maio de 2014. Então, o Silvio Grimaldo foi até a casa do professor Olavo e fez uma entrevista com ele, Vamos falar um pouco da entrevista no final do vídeo. Então é assim, no primeiro texto do apêndice, intitulado As Esquerdas e o Crime Organizado, o professor ele relaciona os grupos revolucionários da década de 60 e 70 na formação do crime organizado aqui no Brasil. Outro tema debatido é sobre as Forças Armadas, através de uma entrevista feita pelo Jornal da Tarde com o professor de História Marco Aurélio Garcia, que foi um dos fundadores do PT, E, segundo Garcia, o governo do PT tinha como meta transformar o Brasil em uma democracia popular, que é um título usado por todos os regimes comunistas. Sobre as Forças Armadas, Garcia respondeu que a ideia do PT era mudar a Constituição para tirar das Forças Armadas a sua função de combater inimigos internos, deixando que as Forças Armadas ficassem exclusivamente na incumbência de combater os inimigos externos, das fronteiras nacionais, ficando impedido de combater o crime organizado, pois deixaria de ter essa função, além de ficar isolado, as Forças Armadas, o Exército ficaria isolado pela distância nas fronteiras do país, que são enormes. Bom, hoje no governo Bolsonaro, as Forças Armadas estão asfaltando as estradas, estão finalizando obras inacabadas, que foram deixadas pelas gestões passadas, O que é muito bom, mas não pode se resumir nisso, Ao menos uma parte das Forças Armadas deveria estar combatendo a organização criminosa internacional conhecida como Foro de São Paulo, E além de dar suporte ao combate do crime organizado e ao narcotráfico, que acontece aqui no nosso país, estados, como o Rio de Janeiro, que o narcotráfico, toda essa questão de crime organizado é muito forte ali nesse estado do Rio de Janeiro. Bom, e segundo o professor Olavo, o que muito fomentou o banditismo no país foi a classe artística, com sua idealização da malandragem, do vício e do crime, com uma produção cultural massiva que lentamente preparou um ambiente de propagação do banditismo. Então essa imagem romântica do criminoso, do malandro, é encontrada na literatura, na música, no teatro, nas novelas, E é a realização dos ensinamentos de Herbert Marcuse e outros, e outros pensadores que passaram a influenciar a nova esquerda, elevando o potencial da figura do lupenproletariado, como o
o revolucionário por excelência. Então o lumpenproletariado, né, que é aquela figura marginal, é o criminoso, o bandido, são esses marginais, eles se tornaram então a imagem do revolucionário por excelência, né, que já vinha sido pregada pelo Herbert Marcuse, né? E para Gramsci, os intelectuais seriam esses revolucionários. Só que os intelectuais, na concepção de Gramsci, é qualquer pessoa de qualquer setor social, qualquer classe social que pudesse ajudar a compartilhar as ideias do partido, né? Ajudar na militância. Então, por exemplo, como eu já citei em vídeos passados, a cantora Anitta, o Felipe Neto seriam intelectuais dentro dessa concepção gramsciana, né? Então, isso aí é uma reflexão aqui pra gente, né? Então, o que acontece? Humanizaram o criminoso da pior espécie, né? E pintaram o cidadão comum, pobre, religioso e principalmente o indivíduo de classe média e alta com o que há de pior, de mais vil e desprezível e grotesco, né? Então, enquanto de um lado, né, criava-se uma imagem do malandro, do criminoso como uma espécie de herói, né, de coitado, de vítima da sociedade, por outro lado, condenava a figura do homem honesto, do religioso, do burguês, enfim, né, fazendo esse contraponto. E os efeitos disso é o resultado do que vivemos hoje, não apenas pela alta escalada da criminalidade, mas na impotência da população discernir o que é certo e errado dentro dos seus próprios valores morais. A revolução cultural atinge o cerne da sociedade, deixando a sociedade doente, né? E com graves sequelas por gerações. O professor Olavo, ele cita 2 estudos do Roger Kimball, né? Que é editor da New Criterion. Então, esses 2 estudos apontados pelo Olavo, o primeiro é 10 Radicals, How Politics Has Corrupted Our Higher Education. E o segundo estudo, The Long March, How the Cultural Revolution of 1960 Changed America. Então, esses 2 estudos citados pelo professor Olavo, né? E segundo o professor, abrindo aspas, né, mostram como a incansável guerra psicológica movida pelos intelectuais ativistas contra a religião, a moral, a lógica e o bom senso produziram na vida americana resultados catastróficos, praticamente irreversíveis. A perda coletiva dos padrões mais elementares de julgamento, a prematura decrepitude intelectual dos estudantes, a disseminação endêmica das drogas e a criminalidade desenfreada. Fecha aspas. E é gritante o desfalque intelectual no meio acadêmico, né? Então não é de hoje que jornalistas e repórteres deixaram de ser meros portadores de notícia e se tornaram agentes de transformação social. Por isso manipulam a notícia descaradamente para ter determinado resultado. Mas esse é o profissional que tem consciência da sua militância. Há outro tipo de profissional, aquele que foi adestrado e faz militância sem ter noção do que está fazendo. Para tanto, né, a verdade ela dá lugar para a propaganda. Tá? Então, um caso ou outro, a verdade ela vai sempre dar lugar para a propaganda. Então, da mesma forma, o novo sistema de educação que vem por meio da agenda globalista destrói todo o aprendizado,
padronizando a forma de pensar, além de transformar os alunos em agentes sociais. Então já não é mais a função da escola produzir e repassar conteúdo intelectual para o aluno, mas transformá-lo num agente social. No artigo Perdendo a Guerra Cultural, publicado no Diário do Comércio em fevereiro de 2008, o professor Olavo relembra que os comunistas, há mais de 70 anos, já tinham transformado a cultura em mero instrumento de propaganda. No mesmo texto, o professor nos fala sobre o cientista político Raimundo Faoro, né, já falecido, que fala do plano, né, do Raimundo Faoro, do plano de colocar o Lula na Academia Brasileira de Letras. Pode parecer brincadeira, mas é verdade. Isso não deu certo, mas tinha-se essa intenção, tinha-se esse plano, né, de colocar o Lula dentro da Academia Brasileira de Letras. Bom, Sarney está lá, né? Bom, no programa gramsciano, controlar a mídia e a educação é controlar o vocabulário, a linguagem, usando as palavras segundo as ordens do partido, né? Pervertendo sentidos, excluindo, né, palavras, enfim. É o exercício da chamada nova língua, né, do duplo pensar, que, como eu disse, vai excluir palavras, vai modificar o sentido quando necessário, né? Ou colocando a linguagem, né, a linguagem, os termos, colocando os conceitos de uma forma dúbia, né? Sempre apresentando os conceitos, a linguagem de uma forma relativizada, em contraste, né? E é justamente com esse tipo de manipulação da linguagem que somos facilmente enganados, pautados pela mídia, né? Para um povo que é avesso ao hábito de leitura, como o povo brasileiro, esse programa cai como uma luva, porque pega toda a sociedade de surpresa e desmonta ela por inteira, né? Coloca as palavras certas na boca de cada um e dita o que é certo e errado, né? Uma sociedade em que não tem o hábito de leitura, ela não tem senso crítico, ela não tem um imaginário desenvolvido para se atentar a essas estratégias linguísticas, né? Essas armadilhas, né, criadas aí para manipular a sociedade, para manipular as pessoas. E é por isso que, em se tratando de guerra cultural, o MEC é tão caro para o governo, né? Não apenas porque é a instituição que mais recebe dinheiro do governo, né, depois das Forças Armadas, mas como ferramenta ideológica. E nós perdemos o MEC, né? A saída do Weintraub, né, do Abraham Weintraub, do Ministério da Educação, foi uma das grandes derrotas do governo Bolsonaro, do conservadorismo e da guerra cultural. Temos aí um novo ministro, aliás, passamos aí quase, tivemos aí qual é o nome dele? Dacotelli, né, que com aquele currículo fake todo, enfim. E agora temos um novo ministro, né, já apontado pelo governo. Vamos aguardar aí como é que vai se desenrolar, né, o novo ministro dentro desse ministério, né, tão importante. Bom, nessa parte do livro, o professor Olavo, ele traça todo o cenário político dentro do processo gramsciano, né, e hoje, em retrospectiva, aí por pelo menos aí 30 anos, né, já se passaram, sabemos como tudo aconteceu, né, os seus motivos, além dos erros cometidos pelos militares e pela sociedade como um todo. Então, uma das importâncias desse livro é toda essa retrospectiva do cenário político, cultural dentro do nosso país,
os erros, né, o apontamento dos erros, inclusive, principalmente dos militares, né, e todo o aparelhamento, né, que aconteceu durante esse período. O professor, né, ele foi cirúrgico na sua análise, né, ele comenta no artigo A Clareza do Processo o seguinte ponto aqui. Então, abre aspas, né? A direita é incapaz de perceber sua impotência, a esquerda, negando a sua onipotência, manifesta e, fazendo-se de vítima de adversários inexistentes para prevenir o nascimento de adversários futuros. Então é o que a esquerda sempre fez, né? E hoje, como nunca, continua fazendo, né? Se fazendo de vítima, vítima de adversários que não existem, né? É justamente para prevenir os adversários futuros. Então é uma maneira de tentar calar a boca, né, da direita, dos conservadores, e aquela ideia mesmo a ideia leninista de chame-os, né, por aquilo que você é, enfim. Então isso aí todo mundo já sabe como funciona, né, já está bem batido. Bom, ainda hoje essa tática, né, da esquerda, ela é praticada e, como, né, a gente pode perceber, parece que ela vem potencializada, vem com muito vigor, né, um vigor renovado. Então, o vitimismo, ele é como se diz, uma prática, né, da esquerda, assim, em todos os níveis e a todo e qualquer momento. No artigo A Gestapo Terceirizada, publicado no Jornal do Brasil em julho de 2006, o professor fala sobre a perseguição policial sem polícia, né? O assassinato de reputação, agressões psicológicas, o assédio promovido pelo judiciário, as ameaças, enfim, a lista é extensa, né? E o professor Olavo, ele cita vários exemplos, entre eles, né, o caso do Boris Casoy, que foi demitido da TV Record por pressões políticas, né? O professor Francisco Peçanha Neves, né, de um colégio da UFRJ, que apanhou dos alunos por querer ensinar filosofia grega. Os alunos queriam que ele ensinasse sobre marxismo e o professor, negando-se a isso, para querer ensinar filosofia grega, acabou apanhando desses alunos, né? Além de outros personagens que foram perseguidos aí no passado, né? Hoje nós podemos atualizar essa lista com a perseguição dos conservadores e apoiadores do governo Bolsonaro, né? Temos a demissão do Luiz Ernesto Lacombe, da TV Band, por defender o conservadorismo durante a apresentação do programa, aqui na Band, né? O Lacombe, ele se demitiu, ok, mas ele foi obrigado a isso, né? O Lacombe passou a ter uma postura muito conservadora dentro do seu programa, defendendo e se dizendo conservador, e como a Band é comprada aí pelo Partido Comunista Chinês, então claro que ele não teria como ficar nessa emissora, né? Então ele é um exemplo, tá? Tem o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que além de sofrer ameaças de morte, né, não só apenas a sua, mas a sua família, ameaças de morte por ativistas, né, da esquerda, sofreu perseguição política e precisou sair às pressas do país para não ser preso, né? Então o pessoal queria prender o Weintraub, tirá-lo apenas do Ministério da Educação não bastava, queriam prendê-lo. Então, como eu já falei, foi uma perda do conservadorismo, né, do governo. E tem
ativista Sarah Winter, né, tem o jornalista Oswaldo Eustáquio, né, também conservadores, apoiadores do governo Bolsonaro, acusados e presos ilegalmente, né, entre tantos outros conservadores, jornalistas, youtubers, até deputados, né, e demais apoiadores do governo Bolsonaro que foram perseguidos e são, né, vítimas da CPMI das fake news, tá? São vários aí, youtubers, jornalistas, teve o Alan dos Santos, né, o pessoal do Terça Livre, o Alan Frutuoso, e mais uma série de pessoas aí, de apoiadores do governo que tiveram seus computadores, celulares levados pela Polícia Federal a mando do cabeça de piroca, né, o Alexandre de Moraes. Então, repetindo o que estava lá no passado, é uma lista mais atualizada, o que mostra o quanto esse livro é atual, né? O próprio professor Olavo, né, vítima de perseguição, né, de um implacável assassinato de reputação, já na década de 90, né, antes do extinto Orkut, ele já era perseguido, passou a ser perseguido na plataforma do Orkut, né, até os dias atuais, e não apenas aqui no Brasil, mas é uma perseguição no nível internacional também, né, com todo tipo de matéria mentirosa, espúria, né, para justamente atingir não só a pessoa do professor, mas também a sua família e seus alunos. O professor ele esclarece que o domínio total da cultura por uma única corrente, seja ela esquerda ou direita, né, por uma única corrente política, já é um mal em si. Então, dentro do processo gramscista, o intelectual é qualquer indivíduo, por mais medíocre que seja, né, o seu nível de instrução, desde que ele possa atuar na propaganda ideológica, não tem problema nenhum. Não importa se a pessoa não tem instrução nenhuma, se ela é medíocre intelectualmente. Mas se ela pode servir ajudando na propaganda ideológica, tá perfeito, né? Aí, como eu citei, a cantora Anitta, o youtuber Felipe Neto. Então, o rebaixamento do nível intelectual, a elasticidade semântica dada ao próprio termo, que é intelectual, resultou na elevação de publicitários, stripteasers, sambistas, roqueiros, né, ao estatuto, elevaram esses personagens ao estatuto de verdadeiros intelectuais, né? Então pegou o pessoal ali da ralé, que de intelectual não tinha nada, e jogou lá pro alto, né? Tipo, os intelectuais, né? Bom, e como é que se vence essa guerra cultural, né? Partindo do mesmo princípio de Gramsci, ou seja, ocupando espaços em todas as áreas e esferas da sociedade. No entanto, não basta apenas ocupar espaços, né? Quantidade apenas não basta. Mais do que nunca é necessário qualidade intelectual. Para entrar na luta é necessário o mínimo de conhecimento sobre guerra cultural. Um dos pontos em que o professor Olavo mais toca é sobre a formação de um grupo de intelectuais que possam redefinir os rumos do país. Então, assim, não basta ficar por dentro de tudo o que acontece no cenário político do dia a dia, né, e ok, tá perfeito. Não, os direitistas, ou melhor, os conservadores, né, os que se dizem conservadores, porque os liberais não se interessam pela luta cultural, então os conservadores precisam estudar, ler bons livros, né, ler sobre temas pertinentes, né, ir além, tomar para si o hábito da leitura de boas obras de bons autores, dos clássicos da literatura. Isso sim é ocupar espaço, né? É ocupar o espaço das mentes, né? É ocupar o imaginário. Isso é fundamental antes de qualquer política corriqueira, antes mesmo de uma ciência política, pois só saberemos falar sobre ciência política com essa bagagem de leitura. Tá? Então, sem isso, só se fala bobagem. Tá?
Dificilmente a pessoa vai falar algo de coerência em se tratando de política. E se nós não nos instruirmos, se não instruirmos os nossos filhos, o Brasil cairá novamente em estado de letargia, né, de sonambulismo aí por mais uns 50 anos. Né? Então, a sentença do escritor e do poeta Hugo von Hofmannsthal, citado pelo professor Olavo no livro, né, prova isso. Né? Então, a sentença aí do poeta Hugo Hofmannsthal, abrindo aspas, nada está na realidade política de um país se não estiver primeiro na sua literatura. Fecha aspas. Então, o professor Olavo completa, pela simples razão de que a imaginação vem antes da ação. Então, prestem atenção, eu vou novamente falar sobre essa sentença do poeta, complementando aqui com o professor Olavo. Então, vamos lá. Nada está na realidade política de um país se não estiver primeiro na sua literatura, pela simples razão de que a imaginação vem antes da ação. Daí a sua importância. Né? Enquanto a nossa literatura enaltecer, elevar, né, malandros, criminosos, né, a nossa política, as suas instituições continuarão defendendo e soltando presos de suas celas. E não apenas os escritores, mas os roteiristas, os dramaturgos e, claro, os jornalistas, né, todos eles defensores, todos eles, né, genericamente, é claro, mas defensores das vítimas da sociedade. Né? Mas agora vivemos um momento oportuno. Né? O professor Olavo responde em sua entrevista de 2014 para o Silvio Grimaldo, que é a última parte do livro, que a esquerda não tem mais intelectuais de facto. Né? A classe intelectual de pensadores da esquerda está em decomposição. E não havendo intelectuais, não há guerra cultural. Pois a esquerda não tem mais, como escreveu o professor, abrindo aspas, condições de criar esses valores, fecha aspas. E isso é um fenômeno internacional, não acontece só aqui no Brasil. Né? Não se tem mais intelectuais de esquerdas aqui no Brasil, mas também internacionalmente. Né? A única bandeira própria da esquerda aqui no Brasil, né, a única bandeira que a esquerda tem é a bandeira do lupenproletariado, né, os bandidos, os viciados, os traficantes, né, toda essa marginalidade. Né. Os grupos militantes que vemos hoje, o gaysismo, o feminismo, ideologia de gênero, o ambientalismo radical, entre outros, esses grupos fazem parte de uma agenda internacional, de uma agenda globalista. Né? Agenda essa que a esquerda brasileira se utiliza, não é própria da esquerda, mas ela se utiliza. Então, segundo o professor Olavo, abrindo aspas, a nova era foi apenas uma etapa de um vasto movimento de desocidentalização e de descristianização da cultura, abrindo-a para culturas orientais que são valorizadas não em si mesmas, mas naquilo que tem de elemento corrosivo. A nova era é um dos componentes do mercúrio, uma força dissolvente, fecha aspas. E ele continua dizendo, abre aspas, o mundo moderno não é nada mais que autodestruição do cristianismo e, portanto, ele é vulnerável a qualquer influência espiritual externa. E a única força anticristã organizada no Oriente é o Islã, fecha aspas. O elemento da revolução cultural que está em processo no Brasil, com vigor, né, é a revolução sexual. E é principalmente nisso que a esquerda brasileira se agarra. Né? E se o conservadorismo
não deter essa revolução, né, não fizer frente a essa revolução sexual, o Brasil terá a liberação do aborto, das pautas LGBTs, da pedofilia, liberação das drogas e com isso a criminalização e a dissolução da família tradicional, né? Então todas essas pautas que já estão aí, ou no Senado, ou, né, passando pelo STF, enfim, pela Câmara, se nós não acordarmos e não bater de frente com isso, a gente vai cada vez mais perdendo essa guerra cultural. Bom, então tudo isso vem provar que essa obra, A Nova Era e a Revolução Cultural, né, do professor Olavo de Carvalho, é uma leitura obrigatória e permanece atual mesmo depois de mais de 20 anos, né, 30 anos aí quase de existência, né, desde que ela veio a público. Então é uma leitura obrigatória. Pessoal, recomendo a vocês a leitura. Fizemos aí um estudo, uma investigação, mas há muito ainda para se tirar do livro, né? Eu apenas peguei um pouco ali da superfície, né? E tentando passar aí para vocês um pouco do conteúdo do livro, da obra. Tá? Agradeço a vocês, né, que têm acompanhado o canal, que têm acompanhado os vídeos, né, a série do professor Olavo. Agradeço. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe, né, para ajudar no canal também, né. E agradeço por tudo e vamos aí para os próximos vídeos. Faça o seu caminho.